precisei comprar um carro para me locomover, né? Imagine isso em 1990, fiquei paraplégico em 95, em 97 eu fui em busca de comprar um carro para ganhar independência, né? E não se tinha nada de informação, sequer se tinha internet, né? As informações eram bem mais difíceis de alcançar como hoje, né? Ainda hoje tem muita desinformação a respeito do assunto, né? E na Sim. época então que eu fui comprar meu primeiro carro, quase não se tinha nada. Mesmo assim, eu fui em busca, né? Procurei os órgãos competentes, Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado, para obter as isenções, né? Mas era tudo no formulário, te dava lá uma xerox, uma cópia de um formulário e uma lista com alguns documentos, falou, providencie isso aqui. E foi aí que eu entrei nesse universo de automóveis para PCD, né? E comecei a me especializar nesse tipo de trabalho, né? Aham. Então, aí surgiu a minha compra do carro e com a compra, automaticamente passei a conhecer o processo. É lógico que depois o processo, como tudo, foi evoluindo, né? Hoje ele é um formato digital, né? O PCD, ele, se quiser, ele não precisa sair de casa para conseguir dar entrada nessas isenções, né? Hoje, tanto a Receita Federal como a Secretaria da Fazenda informatizaram todos os sistemas. Então, você dá entrada hoje tudo com cópia digitalizada dos seus documentos. Então, evoluiu bastante, ficou bem mais prático. Cresceu muito, né, Robson? Também, a informação, ela, com a vinda, né, da internet e redes sociais, né, hoje essa informação ela circula com muito mais rapidez e facilidade nos meios da sociedade, né? E as Uhum. pessoas, então, por diversas patologias, não só, é importante a gente aqui falar que não só um cadeirante ou uma pessoa que tem uma deficiência visível, vamos chamar assim, tenha direito à isenção, né? É um segmento que cresce e cresceu absurdamente porque vários níveis de perda de mobilidade, vamos chamar assim, né? Podem garantir o direito a uma pessoa comprar um carro com isenção de IPI, de ICMS, IPVA, aqui para a cidade de São Paulo, rodízio municipal, né? Sim. Mas para conseguir tem que comprovar que tem a perda de mobilidade. Vou dar um exemplo prático para quem está ouvindo poder entender melhor. Vamos dizer, uma pessoa que tenha uma artrite reumatoide, né? É uma doença que causa, né, problemas nas articulações, né? E mesmo que a pessoa ande, muitas vezes ela anda, ela atrofia certas partes do membro inferior, que são as pernas ou dos braços, e a pessoa perde mobilidade, né? Então essa pessoa ela tem o direito a conseguir um carro com isenção. Outro exemplo, uma pessoa tem um problema de coluna, uma hérnia de disco, mas não é todo tipo de hérnia de disco também. Muita gente, Sim. é importante deixar claro aqui, quer se aproveitar do benefício, né? Tem que ser um problema na coluna que cause perda de mobilidade. Alguns tipos de hérnia de disco mais avançadas provocam em algumas pessoas, vamos dar um exemplo, o formigamento da perna, né? A pessoa para dirigir um carro com câmbio manual, que é pisando na embreagem ou trocando marcha, ela já tem dificuldade, né? Ela, ela já sofre com a chamada perda de mobilidade, tá? Sim. E Aham. se tiver, então, caracterizado a perda de mobilidade, a pessoa passa por um processo de mudança, primeiro da carteira de habilitação, tá? Ela tem que, primeiramente, pegar os relatórios do médico dela, passar numa clínica credenciada ao Detran, né? E o médico do Detran atestando e verificando que realmente existe a perda de mobilidade, que configura realmente uma perda de mobilidade, ele vai mudar o prontuário, né? E, e dizer para essa pessoa que ela agora ela só vai poder dirigir carro automático, tá? Essa é a primeira parte, mas depois a pessoa ainda tem que passar por um exame prático,
conhecido como banca especial examinadora, onde o Detran vai verificar que a pessoa continua apta para dirigir, mas, porém, um carro agora com câmbio automático. Tá? Entendi. A maioria das pessoas fazem isso por autoescola, né? Mas dá também para fazer no particular, vamos dizer assim, direto no Detran, desde que a pessoa tenha já um carro automático, porque não dá para ela chegar lá com um carro câmbio comum, mecânico, para fazer o exame prático. Né? Mas a maioria das pessoas preferem ir por autoescola porque o processo é um tanto burocrático e eu até recomendo que quem se interessar procure profissionais capacitados para facilitar a vida. Sim, verdade. Eu até ia falar isso agora. Qual seria o primeiro processo para começar uma isenção? Ou ter um carro com isenção? Aí você já respondeu, isso já está ótimo. Então, primeiro tem que tem que primeiro tirar a habilitação e ir atrás primeiro dessa parte. A gente foi emendando, né? O assunto é muito amplo e uma coisa já vai puxando a outra. Sim. Mas podemos falar também, o público pode imaginar, e os deficientes que não podem dirigir? A gente falou inicialmente dos deficientes condutores, que são pessoas com uma perda de mobilidade ou deficiências físicas, né, que pretendem dirigir um carro com câmbio automático, ou também automático com alguma adaptação. Tá? Para muitas deficiências, só o câmbio automático já resolve, mas para outras, vamos dizer o exemplo, o seu caso, que eu te conheço, o meu, que tem uma perda de mobilidade nos quase que total dos membros inferiores, a gente precisa de uma adaptação, né? Que é para acelerar e frear o carro com a mão. Né? Tem pessoas, vamos imaginar uma pessoa deficiente que tenha uma amputação da perna direita. Tá? Essa pessoa não consegue acelerar e frear com a perna direita porque ela não tem o membro. E aí, o médico do Detran, ao avaliar isso, ele pede uma adaptação, que é uma transformação simples no carro, onde se acrescenta um acelerador para o lado esquerdo. Tá? E aí a pessoa passa a acelerar e frear com o pé esquerdo. Tá? E algumas outras adaptações para casos específicos, vamos dizer, um tetraplégico incompleto, lógico, né? A pessoa tem uma tetraplegia, mas tem alguma parte dos movimentos dos braços preservados, dá para dirigir. Mas ele vai precisar de algumas adaptações que tem que ser verificadas caso a caso. Né? E vamos falar agora dos não condutores, né? Que são pessoas com deficiências mais severas, vou chamar assim, tá? Vamos dar um exemplo, os deficientes visuais, né? Um tetraplégico com uma tetraplegia completa, né? Deficiências intelectuais, vamos dar um exemplo, pais que têm filhos, mesmo que menores de idade, né, com deficiências físicas ou intelectuais, também têm direito a poder comprar um carro, tá, com isenção. Nesse caso, não vamos falar em Detran, não envolve nada relacionado à mudança da carteira, tá? Porque no caso do não condutor, ele vai ter que passar para pegar um laudo médico que ateste a deficiência ou em um hospital credenciado ao Sistema Único de Saúde, que é o chamado SUS, né? Ou em clínicas do Detran, eles aceitam também, mas não tem que passar por aquela avaliação de mudança de CNH, porque ele nem tem CNH. Tá? E a pessoa que vai dirigir, que é o responsável, ele tem uma carteira de habilitação comum, e isso vai bastar para ele, não precisa passar por processo de mudança de carteira para dirigir carro automático. E nem vai precisar ser carro automático, tá? Para o não condutor. Tá. Se uma pessoa que tem uma deficiência mais severa quiser comprar um carro com isenção, nesse caso, para o não condutor, ele pode comprar um carro comum, que a gente fala, um carro sem ser necessário o câmbio automático. Tá, e essa isenção para o não condutor, Robson, entra todas as isenções, tipo IPI, ICMS, rodízio, ou não? Tem uma diferença? Entra assim, Bruna. No passado, não. Demorou isso alguns anos para ficar igual, né? A primeira isenção que foi reconhecida foi a federal, o IPI, tá? Para os não condutores.
E depois o Estado, os estados demoraram alguns anos, depois de muita gente entrar com liminares na justiça, né? Vamos dizer, no aspecto jurídico, não existia o chamado princípio da igualdade. Né? Somente deficientes que dirigiam o seu carro tinham a isenção total. E depois de muita gente entrar com liminares na justiça, o CONFAS, Conselho de Política Fazendária, que rege a regra do ICMS,